Olá, sejam bem-vindos a mais um C2Cast, Crédito e Inovação. Hoje estou aqui com meu amigo Cipinho. Olá, tudo bem, pessoal? Junto comigo vamos apresentar esse episódio e temos a honra de poder receber já dois amigos que vieram especialmente de Londrina para São Paulo para gravar conosco. Então sejam bem-vindos, André e Alan, sócios fundadores do escritório renomado de advocacia, especializado em cobrança. Tem muito conteúdo para falar para nós hoje, da Bravo e Medina Advogados. Sejam bem-vindos, amigos. Perfeito, César. Muito obrigado pelo convite mais uma vez. Sempre uma honra estar aqui com você. E espero poder contribuir um pouquinho hoje para toda a sua audiência e, quem sabe, trazer alguns insights valiosos. Isso aí, bora bater um papo aqui, vai ser bem bacana. Acho que temos muito aí a conversar e acrescentar. Legal, bacana. Pessoal, muito obrigado aí. Tenho certeza, a gente já conversou um pouquinho nos bastidores aqui. Então tem muita coisa legal que eu acho que vocês vão trazer para o nosso mercado e com uma visão diferente. Eu acho que isso é o mais importante. Então a gente vai, dentro do possível aqui, sugar de vocês o máximo de situações aí, para que quem está nos ouvindo conheça um pouco da estratégia, principalmente de negócio de vocês, de cobrança, etc. Para que amanhã ou depois aí o pessoal comece a procurar vocês, né, como uma terceira ou segunda opinião aí, para se tornar, quem sabe, o escritório de cobrança deles, né? Com certeza, vamos lá. Muito bom. Pelo que o pessoal começou falando aqui, cobrança, né? Estamos vivendo diariamente, né? Conversamos com empresários do nosso segmento, né? Do fomento mercantil. E uma preocupação constante, né? O mercado está estressado nesse ano, a coisa está mais complicada, né? Alguns até recentemente falaram assim, mas quando não esteve, né? O nosso mercado é desafiador todos os dias, né? Antes da gente entrar nesse tema, né? Mais assim, prático, eu queria ouvir um pouquinho, né? Na verdade, da história de vida, né? Eu sempre digo que por trás do CNPJ tem um CPF, né? Então, tem pessoas ali que tomaram decisões. Então, queria que, começando aqui pelo nosso convidado Alan, né, contasse pudesse apresentar um pouco da vida pessoal e falar como que foi o início, né, do escritório BMEA. Opa, beleza. Bom, sou natural lá de São José do Rio Preto, estado de São Paulo aqui, né, e logo cedo saí de casa, fui para Londrina fazer faculdade, acabei me formando em Direito, conheci essa peça aqui rara na nossa formação e desde o nosso primeiro ano de formado a gente já começou a trabalhar juntos, né? Hoje, pessoa física aqui do Alan, antes da gente falar um pouquinho do CNPJ, eu sou pai de 2 filhos, super feliz e acredito que a melhor coisa assim do pós do CNPJ nosso aí da vida, já foi o nosso primeiro ano de formação. Acho que começamos lá atrás como uma assessoria jurídica de uma empresa, né? E nessa assessoria jurídica é um pouco diferente do cliente que os advogados aí recebem no geral, né? Porque o nosso principal e único cliente naquele momento era uma empresa. Então, a gente precisava entender, e logo entendemos, graças a Deus, que o método de passar a nossa mensagem era um pouco diferente. Não era tão vinculado a alguma tese de direito ou alguma entrada muito elaborada na questão jurídica em si, mas ele sempre foi um público muito mais voltado para resultados, né? E isso daí, aliado a uma alta competitividade aí nossa, acho que sempre fomos muito competitivos na vida em geral, isso também ajudou um pouco aí a formação do escritório. Eu brinco que a gente sempre foi um pouco obstinado aí a vencer, e os problemas que nos eram trazidos, por muitas vezes a gente conseguiu buscar e mostrar esses resultados muito na teimosia, muito na insistência, mas sempre ali tentando mostrar que dava pra gente fazer melhor, um pouco fora ali do método convencional, do quadrado legal, porque na hora H o empresário ele quer saber de resultado, essa é a realidade. E então não é muito a tese que importa, ou quanto demoramos para chegar nisso, ou quão difícil foi, é
o preto no branco ali. Isso me foi bom como? Muito bom, muito bom. E André, do seu lado, como que foi? Cara, eu vou começar só puxando esse gancho do Alan, que eu acho muito engraçado. Esse primeiro cliente, essa primeira empresa que a gente pegou, a gente advoga para eles até hoje. Isso já, a gente tá falando há 13, 14 anos. Poxa, bacana, hein? E ele brinca desde lá de trás, e até hoje ele vira e mexe, acontece alguma coisa muito importante, a gente conversa de novo, e ele fala, cara, eu fico impressionado, porque para vocês todo não é meio sim. Porque a gente leva não do juiz lá embaixo, fala assim, não pode ser desse jeito, vai pro tribunal, briga, conversa com todo mundo, consegue uma mudança ainda que parcial da decisão. Então o não já vira meio sim. E ele trouxe muito essa frase e eu fico dando risada porque eu falo, basicamente isso. Eu não gosto de levar o não para casa, eu vou sempre trabalhar. Mas olhando em termos de jornada, eu acho que desde muito moleque eu sempre tive o entendimento sobre a importância financeira. Eu já contei isso numa outra oportunidade que estivemos aqui, e quando eu estava ali no ensino médio, eu comecei você começa a ver muito daqueles filmes de tribunal americano, etc. E aí eu olhava e falava, eu quero isso, eu gosto disso. E então eu pensei na carreira de direito muito vendo aquelas personalidades de tribunal, etc. E quando eu entrei na faculdade não demorou para eu perceber que a realidade Brasil é bastante diferente. Então a própria atuação, o dinamismo é muito diferente da justiça, mas ainda assim me agradou muito, porque eu via a possibilidade de fazer algumas coisas diferentes. Comecei a fazer estágio desde o primeiro mês de faculdade e vi como era importante. Eu tive a sorte de de pegar um estágio num escritório muito bom, onde a gente até brincava, os estagiários colocavam a música do Missão Impossível no celular toda vez que eles ligavam, porque a gente sabia que eles iam pedir alguma coisa absurda e você não podia voltar para o escritório se você não tivesse resolvido. Então isso forçou a gente a encontrar uma forma de atuação muito diferenciada, que eu carreguei isso para a vida e fui percebendo nos estágios que eu fui passando, tanto que eu cheguei a fazer estágio em gabinete de juiz, odiei, porque eu achei extremamente desanimador você ficar atrás da mesa esperando as coisas acontecerem ao invés de ir para cima. Então eu fiz 1 ano de estágio em gabinete, eu peguei, saí, voltei para o escritório, falei, não, é isso aqui. E aí sempre dentro de uma realidade empresarial, vida inteira, desde o primeiro estágio era empresarial, e aí eu comecei a reparar como eu não podia mesmo falar juridiquês, eu tinha que trazer isso para uma linguagem que o empresário entendesse. E aí, para minha sorte, minha mãe, apesar de ter vindo de uma origem muito humilde, ela se desenvolveu muito em termos de carreira, começou a trabalhar em empresas muito grandes, foi crescendo em carreira, e com isso eu fui vivenciando com ela um pouco dessa perspectiva empreendedora, até que ela abriu de fato a própria empresa, e isso acho que foi fundamental para mim, para desenvolver nesse entendimento de como falar com um empresário, entender que ser empresário no Brasil exige tomar risco, e então se toma risco, eu como advogado não posso chegar e falar o óbvio para ele, eu tenho que mostrar caminhos, falar, aqui você vai ter esse risco, aqui você vai ter esse risco, aqui você vai ter esse risco, qual caminho você quer seguir? E eu ajudo ele a escolher cada um desses caminhos. Eu acho que esse talvez foi um dos grandes diferenciais que nós tivemos na carreira e que fez o nosso escritório crescer bastante aí ao longo dos últimos anos, e eu tenho muito orgulho de dizer que a gente não fica fazendo prospecção de cliente, é muito um cliente que indica outro, porque eles gostam do resultado que tem e compartilham na sua rede. Então, a história começou mais ou menos por aí. Que legal, muito bom. Ô Cipinho, eu tava pensando aqui, enquanto o André falava nessa coisa do forjar, né? Na sexta nós estávamos almoçando e falando justamente isso, né? Enquanto início de carreira, o Cipinho pode falar até um pouco melhor, né? Ele conta um pouco da história dele.
E eu compartilhando também um pouco da minha história, o quanto esse forjar no início da nossa vida profissional foi importante para tudo que a gente faz hoje, né? Sim, e eu posso falar que de vocês, semelhante ao nosso, né? É o inconformismo que faz essas mudanças, né? Então, vocês, o tempo todo, do início da trajetória de vocês, é sempre, olha, veio coisas difíceis, veio coisas assim, né? E eu não posso voltar com não para o escritório, né? A música do Missão Impossível. Então, você vê que o inconformismo, né? É o que faz a diferença e o que nos move. E a gente estava falando muito disso na sexta-feira, né? Eu, assim como o César, saímos do interior, né? Eu vim do interior de Minas. Quando eu vim para São Paulo, meu pai falou assim, posso te ajudar pouco, né, na sua decisão. O que eu posso te ajudar se der errado, volta e um prato de comida e um teto tem aqui para você. Perfeito. E o inconformismo não posso voltar para isso. Né? Não que isso seja pouco, mas eu não posso voltar para casa contando que, né, então assim, o inconformismo que nos move, né? Então eu vejo que a trajetória de vocês não foi diferente, né? E acredito que hoje, quando vocês falam de um jurídico para o mercado de fomento, principalmente, né, o inconformismo você dorme e acorda com ele, né? Exato. Porque quando você fala em tomar riscos, né, quando você está numa indústria, você tem um risco até uma página 2, né? Quando você fala do mercado de fomento, o risco, ele é a todo momento na operação. Ele não é até a página 2, ele é o livro inteiro. Exato, ele é o livro inteiro. Então, como é que vocês veem um pouco disso, assim, né? Porque a gente fala, igual você falou, você não pode falar o óbvio, né? Exato. E a gente tem, às vezes, um óbvio numa operação, um risco numa operação performada, que você tem que mitigar ali riscos de ser uma fraude, e tem riscos que são mais claros que numa operação de comissária, né? Perfeito. Como é que vocês tratam isso no dia a dia? Como é que vocês trabalham isso com o cliente de vocês? Dava para falar um podcast inteiro só disso. Não tenho dúvida. Mas eu tentaria categorizar de maneira muito sucinta em três momentos. O primeiro momento é justamente quando o cliente está começando a fazer as concessões de crédito, ou ele vai estruturar uma operação diferente daquilo que é habitual dele, e ele ter a consciência de que ele precisa de uma consultoria jurídica para ajudar ele a estar o melhor embasado possível. Porque quando o cliente deixa, e infelizmente é a maior parte dos clientes, quando você deixa para a hora que já deu problema, a minha forma de atuação acaba ficando muito limitada, porque eu não participei da construção, então eu jogo com aquilo que você me deu. Então, ter um trabalho consultivo muito bem estruturado no começo da operação dele já facilita muito a gente se prevenir, entender alternativas de garantia, etc. E inclusive colocar na mesa para ele diferentes possibilidades de caminho. Você estava falando de uma comissária. Cara, quais são os riscos da comissária? Eu não estou falando para você não fazer, estou falando para você estar ciente dos riscos. Então, é isso aqui, é isso aqui, é isso aqui. Possíveis consequências de ir para cada um desses caminhos são essas. E aí você escolhe como quer ir. Qual que é a melhor forma de prevenir esse problema? Usando essas estratégias. Então eu consigo dar vários caminhos, posso até tendenciar a minha opinião sobre qual ele seguir, mas no final das contas eu deixo o cliente decidir de acordo com o apetite de risco dele em cada oportunidade. Depois disso aí, existe uma etapa de cobrança, aí sim onde a gente vai entender as melhores alternativas, fazer um mapeamento muito completo de tudo que o devedor, então, tem ali para que a gente possa acionar e surpreender ele de maneira a trazer resultado mais rápido. E existe uma parte que depois a gente pode explorar mais ainda, que é a parte de política de acordo, porque tem muito cara, principalmente nesse nosso mercado de crédito, que apresenta uma certa intransigência grande. Não, o cara tem que me pagar até o último centavo ali. E tudo bem, eu concordo com você que ele deve. Só que quanto tempo mais a gente vai levar para chegar nesse valor? Ou você pode flexibilizar um pouco em prazo, em condições, qualquer coisa assim, e receber mais rápido. E se tem um mercado que entende que tempo é dinheiro, é o nosso mercado financeiro. Exato. Então, às vezes, receber um pouquinho menos, mas antes do que receber tudo no longo prazo, compensa muito mais. O que você roda esse dinheiro e faz hoje compensa essa perda. Sobre isso que o André falou, acho que tem uma questão muito interessante, né, daqui.
eu tenho um amigo do mercado, um grande amigo, o Emerson, né? E ele sempre faz muita analogia, como ele é um cara que luta, enfim, treina, musculação e tal, ele sempre faz analogia, né, com essas situações de uma luta, né? Perfeito. Então ele fala, cara, depois que você toma a primeira porrada, que você fica meio tonto, né? Você fala, cara, eu quero matar esse desgramado que me deu esse, né, me deu esse golpe, então você quer lutar, você quer reagir de qualquer forma, né? Não enxerga mais nada. Não enxerga mais nada, né? Mas depois que você tem a oportunidade de refletir a respeito e fazer conta, né, principalmente como você falou, pô, qual alternativa eu tenho? Será que receber, né? Não estou defendendo que a gente tem que abrir mão dos juros, da multa, que é mais do que justo, mas eu acho que é fazer um exercício realmente de reflexão nesse momento e calcular, sinceramente falando, o menor prejuízo. Exato. Perfeito. Na realidade, até puxando esse gancho ainda, complementando, a gente brinca que advogado tem que ser um pouco até de psicólogo. Porque também, depois do primeiro soco, ninguém tem mais um plano, né? Uhum. E, infelizmente, isso acontece. E quando acontece, realmente, vem todo esse sentimento de raiva. Caramba, eu preciso receber tudo que eu tenho de direito. Então, aí a gente entra. E, lógico, essa é a importância de contar com um profissional. Porque é uma pessoa de fora, de cabeça fria, cujo trabalho é analisar os riscos e entender qual é o melhor momento de uma negociação, o que é uma boa negociação. E ali, de modo imparcial, a gente consegue, de fato, poder falar, olha, a partir daqui é um caminho. Tal como o André comentou, a gente tem esse caminho que você vai receber tudo que você tem direito. Mas, cara, esse caminho ele vai ser tortuoso, ele vai demorar X período de tempo. A gente precisa trazer a solução de modo que não só haja o apetite ali de receber o que há por direito também, mas também que haja a satisfação da melhor oportunidade para o nosso cliente. Por quê? O espaço-tempo, de fato, ele vai custar mais caro. Se a gente conseguir receber agora alguma parte disso, não cobrando tudo, a gente de cabeça fria ele consegue indicar esse melhor caminho. E tem um ponto que eu vejo muito, né? O mercado de fomento ele trabalha com curto prazo. Exato. Se você pegar as carteiras aí, são, né, se a gente falar numa carteira, às vezes, mas um pouco fora do perfil, nós estamos falando em 48 dias. Né? A média está ali abaixo disso, Sim. Né? A grande maioria. Sim. E aí quando você fala que o cara fala assim, olha, tem um acordo aqui em 24, 36 vezes, foge completamente do escopo de negócio. Quase que xingar a mãe, né? Exato. Então o cara fala assim, caramba, 24 meses, cara. esse cara, além de levar o meu dinheiro, ainda quer me pagar em 24 meses? Não pode. E às vezes, assim, é o que você falou agora, né, Alan? Então, às vezes, você pegar, trabalha de um lado e do outro, traz isso para o meio caminho, puxa um pouco daqui, alivia dali, e aí é uma coisa que a gente fala muito, né? Principalmente quando você tem uma operação que é um problema de crédito, né? Cedente, sacada, você analisou o cedente, analisou o sacada, e lá na ponta sacada teve um problema de crédito, é uma situação. Mas quando você tem uma operação, por exemplo, de comissária, né? Que eu falo sempre, né? A operação, o produto é muito bom, principalmente para casas que trabalham com taxas mais baixas, porque você melhora o teu spread. Onde está o problema da operação? No cedente. Perfeito. Dificilmente você tem um problema de comissária vencida que o sacado não pagou. Você tem o cedente que não repassou, porque atrasou, né, a produção. Aí ele começa com atraso de produção, depois morreu a mãe, morreu o pai. O cachorro. Sabe? Eles sempre têm uma história triste. Exato. Isso daí tá no beabá, no manual básico ali. E aí a gente sempre fala, né? Hoje a gente tem um instrumento fantástico na mão que nos ajuda a ter celeridade numa cobrança, num caso desse, que é a nota comercial. Que você tendo o instrumento, você sai dessas questões de ter que criar vício, ter que esticar esse prazo ao máximo de negociação e depois mais um prazo longo. Perfeito. Mas a gente tem uma mudança cultural, principalmente quando você fala, cara, você vai colocar na tua operação aqui mais 0,5%, mas vai te trazer uma segurança jurídica que vai facilitar muito um possível problema. E aí eu queria ouvir de vocês um pouquinho como é que vocês tratam isso numa negociação, ou como é que vocês veem o produto nota comercial dentro de operações do mercado de fomento que tem um pouco mais de risco.
né? E aí a gente sempre fala da comissária, mas eu acho que assim, né, ela pode ser usada para um cedente que é duplicata, papai com mamãe, Sim. mas tem um crédito mais estressado, ele tem um pré-faturamento um pouco mais longo, e você tem a dúvida ali, será que tá tudo performado? Ele tem às vezes 2 sacados ali que você não sabe até que ponto que a mercadoria chegou, o cara passou um WhatsApp lá e, confirma aí que tá tudo certo para mim, né? Então você tem um caminho longo que ela pode ser utilizada, não só para concessão de um capital de giro, mas para segurança. Então eu queria ouvir um pouquinho de vocês. Eu acho que, se eu for pensar puramente com a cabeça jurídica, mas eu até acho que se estende sim para a questão operacional, a nota comercial ela é muito mais eficiente. Então, a entrada dela no nosso mercado, fomento, etc., acho que veio para somar muito, porque a comissária ela ainda vive num limbo de segurança jurídica, se a gente for pensar, e que a nota comercial resolve. Então, se os títulos daquela comissária, aquele pré-faturamento, são realmente bons, tudo bem, vincula como uma garantia que o cara tem que colocar para rodar ali com você, mas faz a nota comercial. Tem um custinho a mais, beleza, dilui um pouco no tempo, isso aí você vai ver que o impacto é mínimo frente ao benefício que você vai ter. Mas eu conheço muito bem as peças desse mercado, e a gente geralmente está falando com pessoas que vêm de um tradicionalismo muito grande, muito tempo de atuação, sempre funcionou assim, e que aí, muitas vezes, você dá orientação, explica melhores caminhos, só que ele só vai entender de verdade a hora que levar uma paulada. Então, o que a gente tenta muito fazer é mostrar exemplos de clientes que levaram essa paulada e falar, aprende com o erro dos outros, não com o teu. É muito mais barato, eu brinco muito com isso, é muito mais barato aprender com o erro dos outros do que você ter que sentir na pele. Já que você falou de exemplo, né, André? Poxa, a gente tá falando aqui da expertise, né, da BMA. Só vou voltar um pouquinho antes, vocês falaram sobre o juridiquês, né? Eu sempre gosto de falar disso, porque teve um momento, né, no início da carreira no mercado de fomento, né, que nós tivemos o primeiro problema lá, vamos procurar um advogado, tal, e aí procuramos o escritório e, assim, eu conversava com aquele advogado na época que me dava assessoria e eu não conseguia entender, dá pra falar português, pô, ele tá falando em latim comigo aqui, né? Falando com o ministro do Supremo, né, de repente, então, e aquilo eu confesso que me atrapalhava muito, assim, sabe, no sentido de eu, naquele momento como empresário, tendo que tomar decisões, porque tem um aspecto que o Cipinho trouxe um pouco disso agora e eu acho que ele é muito importante nós pensarmos o seguinte: o cara faz uma operação comissária, ele está concedendo crédito ali, não é porque ele gosta da comissária, não é porque ele quer fazer coisa, não é porque ele não entende o risco. Ele está fazendo porque é uma necessidade de mercado. Eu tenho alguns números que eu fico levantando com os clientes da C2, né, que demandam para nós algumas operações estruturadas, enfim, para emissão da nota, comercial, principalmente eu vou batendo papo. Eu tenho para mim que hoje aproximadamente 32% da nossa carteira de recebíveis do mercado de fomento hoje é comissário. É comissário, sim. Eu tenho esse número, né, assim, que eu venho sempre perguntando para os clientes para tentar formar esse número. Então você fala assim, cara, 32% de um volume absurdo que nós temos de crédito sendo concedido todos os dias, não é por acaso, é porque tem uma demanda por isso. O mercado, né, o sacado, né, ele acaba impondo as regras, porque ele é o cliente final, né, ele está comprando, né, a mercadoria, então ele acaba, né, definindo essa regra. E aí, né, sei que tem algo muito interessante, né, que o escritório BMA se preocupa com o alto valor, né? Perfeito. E aí eu queria fazer 2 perguntas numa só, se vocês me permitem. A primeira é entender um pouco melhor o que é esse conceito de alto valor, e a segunda é que vocês pudessem trazer um caso prático, né, que já vivenciaram nessa longa jornada aí, né? Entendi. Bom, eu vou falar um pouquinho, o Alan me complementa. Essa questão do juridiquês que você mencionou, ela realmente é algo que sempre incomodou demais para mim, porque você vê o advogado, principalmente aquele pessoal mais tradicionalzão, old school, aí ele chega e ele quer falar com você da medida cautelar de arresto porque ele identificou o fumus boni iuris e o periculum in mora daquela demanda sua, aí você fica... Aí você fala, agora o que você tá falando?
Então, assim, esse tipo de comportamento a gente, de fato, abomina na relação com o cliente. Eu tenho a obrigação de saber essas coisas e traduzir do que você me diz, porque é o meu ofício. Mas na relação com você, cliente, eu preciso conversar de maneira que você entenda, na sua linguagem. Então, a gente se põe muito mesmo como um escritório que fala de empresário para empresário. Antes de ser escritório, o que a gente mais ensina lá dentro nós somos uma empresa jurídica. E como empresa jurídica, precisamos agir e entender a mentalidade de empresário para conversar com o empresário. Então, esse é um ponto muito sensível. E aí sim, puxando a pergunta do César, nós temos um foco muito grande dentro do escritório na parte de recuperação de crédito, recuperação de inadimplência de alto valor. Alto valor aqui a gente vai entender que é alguma coisa na casa de 500 mil para cima, que não quer dizer que nós não atendamos demandas mais baixas, 100, 200, 300. É que quanto mais elevado é esse valor, de acordo com as faixas que nós temos dentro do escritório, mais a atuação é enérgica. E é aqui que está toda a diferença, se o Alan quiser trazer mais detalhes. Com certeza. Na realidade, até volta um pouquinho. Lá quando a gente começou, né, dentro de uma assessoria jurídica, ou mesmo com os nossos primeiros clientes ali, a nossa atuação, de fato, ela sempre foi muito enérgica, acho que é uma boa palavra. A gente sempre foi muito atrás, a gente sempre apertou, fomos para cima do juiz para entender por que as coisas estavam demorando, para a gente tentar realmente mostrar para o juiz que o nosso caso ele merecia certa relevância, né? E a gente fazia isso quase que indistintamente para todos os casos. Lá atrás, a gente conseguiu compreender que para o nosso cliente, o melhor é que houvesse uma combinação entre essa atuação, que a gente descobriu ali uma sucessão empresarial, que o nosso devedor já passou, agora está girando em nome de uma empresa, em nome da mãe, do filho. Sócios ocultos, laranjas até, né? A gente descobre tudo isso, eu chego pro meu cliente e, poxa, era uma dívida ali de 30 mil reais. Ele fala, pô, legal, Alan, mas o sorriso era muito diferente quando a gente estava falando de um valor mais elevado. E acho que foi natural que começamos a realmente trabalhar essa faixa de maior importância e de modo diferente. Porque antes mesmo desse caso chegar, antes de a gente simplesmente cumprir o papel de advogado e protocolar uma ação, a gente faz todo um estudo de caso hoje. A gente observa a partir de determinado valor, isso é logicamente conversado com cada um dos nossos clientes, porque custa mais. A gente faz buscas, hoje em dia até as coisas estão muito mais fáceis, a gente tem inteligência artificial, a gente tem diversos sistemas, mas a gente ainda vai além. A gente consegue imprimir alguns objetos, algumas diligências no meio desse percurso, que a gente faz uma busca física. Vamos ver se essa empresa existe mesmo. Vamos comprar um produto, por exemplo, desse devedor do nosso cliente. Vamos entender como que ele trabalha. Porque, e óbvio, essas questões têm alguns custos elevados, mas são ínfimos perto do valor final que a gente tem a reaver. E todas essas buscas que a gente faz, todos esses tipos de pesquisa que nós realizamos antes de entrar no processo, eles são fundamentais para que a gente consiga traçar uma estratégia processual, uma estratégia. Aí a gente coloca todas as palavras bonitas lá e chiques para falar com o juiz, mas essa estratégia ela é já delimitada. Antes mesmo de entrar com o processo, com base em tudo que a gente conseguiu pesquisar, eu sei onde e quando a gente vai atacar. Por quê? Para o nosso cliente, para eu ter o sorriso no final, eu preciso ser certeiro. Não adianta a gente imprimir uma demanda, fazer um protocolo de uma peça e esperar que o judiciário lento, infelizmente moroso que temos no nosso país, tome o ritmo. A gente precisa ditar esse ritmo da nossa melhor forma. E essa pesquisa pré-processual que a gente faz é fundamental para que a gente chegue em um momento até de surpresa para o nosso devedor, ou melhor, para o devedor do nosso cliente, para realmente conseguir ter o melhor resultado possível, que é a satisfação. Eu acho que, traduzindo um pouco disso tudo que o Alan está falando, é muito sobre tirar a bunda da cadeira. Português bem claro. Então, assim, se o advogado fica esperando as coisas acontecerem, as coisas chegarem até ele,
a chance de êxito diminui porque o tempo para que essas coisas aconteçam, se acontecerem, demora muito mais. Então, isso que ele está falando é algo que está muito no nosso DNA. Recebemos informações, chega lá a dívida de 500, 700 mil, sei lá, 1 milhão. Cara, onde é que está essa empresa? Ah, tá lá no interior de São Paulo, tá no Mato Grosso. Ou a gente vai, ou a gente tem uma rede de parceiros estabelecidos no país inteiro, onde a gente manda alguém da nossa confiança lá, e aí entra se é uma loja, por exemplo, entra na loja, compra um negocinho no cartão, porque aí sai o CNPJ no ticket do cartão e eu vejo de quem que é. Eu falo, então, peraí, mudou o CNPJ. Vou ver quem que é essa pessoa. Ah, é um funcionário dele. Já começo a bater foto. Tal. Quando eu venho para o processo, eu já tenho toda a prova da fraude que está acontecendo ali. Já peço para o juiz não só a cobrança contra o meu devedor, mas contra aquela nova empresa. Então, antes do cara saber que tem um processo, já tem um bloqueio na conta da nova empresa dele. Você pega o cara de surpresa, ali você fecha acordo, aí você faz tudo. Tanto que um exemplo que você pediu, César, que eu daria muito claro disso tudo, é assim, é um cliente nosso, mercado financeiro, que o maior cliente da carteira dele começou a dar sinal de fraqueza, e isso deixou o empresário desesperado. E aí a gente pegou e falou, cara, mas beleza, tá estranha essa movimentação. Passa para cá a documentação. A gente tem um contato muito próximo. A gente pegou, começou a conversar e o empresário falou, olha, eu tô desconfiando que esses caras ou vão abrir uma RJ, não sei, estão preparando alguma coisa. A gente entendendo o tamanho da importância, nisso a gente já estava falando de 3 milhões e meio, 4, não me recordo, vencidos, a gente pegou e falou, vai negociando aí com o pessoal, a gente vai fazer algumas diligências. Em questão de 1, 2 dias, a gente já voltou assim, os caras vão abrir falência. Eles vão determinar nem quebra, RJ, nem RJ, falência. E aí eles tinham alguns bens em garantia, mas nesse cenário, né, trava tudo, até você receber, etc. O que a gente começou a fazer? Entrou com uma atuação, levantou todas as informações, foi até o local da empresa, diligenciou, levantou as informações, passamos o final de semana trabalhando para construir a evidência disso tudo para o juiz, fizemos um protocolo da ação na segunda-feira. Quando foi na quarta-feira, a gente falou com o juiz, conversou, pediu celeridade. Quando foi na quarta-feira, o juiz soltou uma liminar para que a gente fosse retirar os bens que eram de garantia da empresa. E a gente cumpriu a medida, foi uma missão de cinema que o Alan protagonizou lá, levando... Porque, pensa, era uma indústria, então guinchos, Munk, estrutura pesadíssima, uau, tipo 5, 6 caminhões de frete levando as coisas. 10. E aí a gente conseguiu cumprir. Disso a gente já pediu a conversão desse, vamos falar uma palavrinha técnica, desse arresto, desse bloqueio preventivo de bens. A gente já conseguiu a conversão em penhora. Enquanto estava nesse trâmite, entrou o pedido de falência da empresa, virou um fuzuê, mas a gente já tinha retirado para o nosso cliente os bens para segregar patrimônio, TV, Ministério Público, Ministério do Trabalho, tudo indo lá para entender a situação da empresa. A gente começou a brigar no processo de falência também, discutindo algumas questões relevantes que eles estavam ocultando. Enquanto isso, a gente conseguiu correr com a consolidação da penhora dos bens a favor do nosso cliente, e assim a gente conseguiu resolver toda a dívida deles. E isso tudo que eu estou falando foi um trâmite de cerca de 30 dias ali, talvez, a resolução de ponta a ponta. Então, os outros credores todos que eu tenho conhecimento, que estavam dentro da empresa, e aí eu estou falando de bancos, fundos enormes, até hoje não receberam R$1. O único caso que eu tenho conhecimento de que houve recebimento, até trabalhista eu acho que está enroscado ainda hoje. O único caso que eu tenho conhecimento de recebimento foi do nosso cliente, justamente por uma atuação, como o Alan trouxe ali, muito enérgica, muito proativa, muito em cima de tudo, não esperando chegar a informação. Se é importante para o meu cliente, eu vou atrás da informação.
É mais ou menos nessa linha que a gente trabalha. Eu tive uma experiência de participar de um processo semelhante assim. Quando vocês estavam falando, o Alan falou 10, e eu tenho, é muito engraçado, não é engraçado, mas é interessante, a imagem vem na minha cabeça de ver um caminhão Munk gigante assim, pegando uma injetora, né, aquelas de sei lá quantas toneladas, 10, 20 toneladas, gigante assim, que era uma indústria de plásticos, né, e justamente colocando em cima de uma carreta para levar, porque, né, a empresa... É exatamente esse exemplo. Nossa, é muito claro assim na minha cabeça ficar acompanhando. Era, sei lá, sexta-feira, tarde da noite, 9 da noite, eu vi aqui em Cotia, aqui na Grande São Paulo. Nesse dia eu descobri a diferença entre o Munk e o caminhão prancha. Quantos Munk precisa para levantar determinada máquina que tinha 13 toneladas, que não eram só. Olha só. E isso vem muito no que o André comentou, tirar a bunda da cadeira. Se, tal como todos os outros credores que contrataram seus advogados, o advogado fez o que o jurídico manda, o que o juridiquês manda. Ele foi ali, fez um protocolo de um pedido. Até o juiz apreciar isso, até o cartório juntar, juiz apreciar, sair uma ordem, ir cumprir, às vezes até intimar o réu para falar sobre já era, tudo já acabou. A gente fez o contrário, fechando essa questão das buscas que a gente faz, a instrução que realmente às vezes leva um pouquinho de tempo. Nesse caso a gente nem teve tempo, né? Foi um fim de semana e alguns dias ali para montar tudo, para realmente trazer efetividade. E o que eu acho que é legal, que assim, né, nesse caso, o cliente você já tinha uma garantia real, e ele conseguiu talvez ter essa acessibilidade muito rápida de que viria um problema, né? O que a gente vê hoje muito nesse nosso mercado? O cliente, ele dorme bem, acorda mal, e aí às vezes no tempo de você chamar o advogado, né, o escritório, para sentar e falar, olha, como é que estão as coisas, a RJ já apareceu. Como é que vocês estão vendo isso, assim, e o que vocês teriam até de sugestão? O André falou um pouco no início ali da gente ter uma consultoria prévia, né? Mas isso eu ainda falo que é um paradigma, né? Sim, é uma mudança cultural do nosso mercado, a gente sofre isso todo dia na parte da nota comercial, e a gente tem visto assim, muitas situações que a nota comercial tem ajudado muito os nossos clientes, em termos deles terem um pouco mais de celeridade num processo, principalmente quando vem uma RJ. Mas a gente vê muito isso, casos que... e ainda a gente tem um mercado muito desunido, né? Muito. Então começou a dar problema lá, mas a informação não vem para cá porque ele está tentando lá tirar o máximo de prejuízo dele, etc. Então quando vem à tona, na maioria das vezes está todo mundo despreocupado com aquela operação, né? O pessoal fala que é a vaca mansa, né? A vaca mansa tá ali e você acha que nunca vai levar coice. Até a hora que ela Até a hora que ela te dá o coice. E o problema é que na maioria das vezes já não dá mais tempo. Exato. Né? E como é que vocês veem isso assim, no dia a dia? Enfim, o que seria uma sugestão até para quem está nos assistindo ou nos ouvindo agora, de poder fazer um trabalho na própria carteira, né? Perfeito. Bom, a RJ, infelizmente no nosso país, ela virou moda. Essa é a realidade, né? Alguns anos atrás aí a gente teve alguns casos bem emblemáticos, famosos, e criou-se uma indústria. Abriu a porteira. Criou-se uma indústria que é muita gente ganhando dinheiro ali onde nem precisaria de uma RJ, mas já com o intuito de prejudicar alguns credores. Não, perfeito. E assim, a orientação, acho que ela vem muito do básico de tentar se prevenir. E aí tem gente que vai olhar e falar assim, mas a teoria é fácil, difícil você conseguir na prática. Então, se for pensar sempre no começo, é importante você ter algum tipo de garantia atrelada. Os próprios sócios da empresa, os avalistas, quando a gente consegue tentar trabalhar a cobrança, no caso de uma empresa que está em RJ, pelos avalistas. Dependendo da tocada que o cara está tendo, da quantidade de credores que ele tem a favor do plano dele, que a gente sabe que tem toda uma articulação quase que política por trás de uma RJ, às vezes ele consegue envolver os efeitos para o avalista dos mesmos efeitos do plano que está tendo para a empresa em recuperação. Mas o ideal, então, é de fato ter alguma garantia. Se for uma garantia real, um imóvel, um maquinário, fica mais fácil porque ele se exclui
do plano de recuperação e a gente tem mais assertividade. Agora, fora isso, putz, tô com devedores entrando em RJ, em via D, ou entraram agora há pouco tempo, e eu não tenho nenhuma garantia para a gente poder correr. Tô refém aqui do rito. O que a gente tenta fazer nesse caso? Se eu deixar tocar pela RJ, cara, não tem muito o que fazer. Você vai seguir o fluxo ali. Dificilmente você é o credor principal. Você tem mais de 50% de representatividade da classe para conseguir puxar a votação, indeferir o plano, qualquer coisa nesse sentido. Então, a gente vai nessa mesma linha do trabalho investigativo, porque a gente sabe que, na maioria das vezes, uma empresa ela não se endivida de uma vez. O empresário ele vai percebendo que está acontecendo um problema, ele vai tentando achar formas de se blindar disso. Então, quando a gente faz uma investigação e a gente descobre que tem empresa dentro desse grupo econômico que não está envolvida na RJ, ou que houve um desvio patrimonial, qualquer coisa no sentido de um intuito fraudulento do devedor, se a gente consegue fazer esse mapeamento e aperta o cara, a gente consegue fazer uma negociação favorável para o nosso cliente. Então, a importância aqui é, mais uma vez, agir rápido. Depois que já está com um plano aprovado, já está rodando assembleia, aí já não tem muito mais o que fazer. Aí eu falo, olha, cara, pode tocar com o teu escritório que já te atende hoje, porque aqui eu não vou conseguir fazer mágica. Se você chegar no comecinho, extrajudicialmente eu consigo tentar encontrar algumas maneiras de apertar o cara para ele, o que a gente vê muito comum, ou um terceiro vem e compra a dívida, ou ele próprio compra a dívida e tira você da RJ. Mas tem que pegar a veia certa ali e encontrar o calcanhar do cara. E, felizmente, geralmente tem. Legal. André, você falou, né? Você e o Alan trouxeram essa questão muito bem explicado, né? Legal a gente falar sem juridiquês, né? Sim. Agora eu já sou fã disso, sem juridiquês. E aí tem uma questão que ela já foi uma dúvida para mim, e eu sei que deve ser para muitos dos nossos seguidores aqui. Título cedido, seja comissário ou não seja comissária, ele entra ou não na RJ? Se ele for meramente uma cessão, eu até gostaria de dizer que não, mas na prática a gente vê muitos juízes colocando, porque eles não entendem que é uma venda puramente, sobretudo na securitização. Nesse ponto, a factoring até tem um ponto um pouco mais favorável, porque na doutrina se entende como uma compra e venda. Já na securitizadora, no FDIC, é uma securitização, então é uma antecipação, de fato, do recebível. É tudo letra de lei muito subjetiva. Então a gente, mesmo com o marco legal da securitização, a gente ganhou muito mais segurança, mas não quer dizer que resolveu todos os problemas. Então eu tenho N casos nesse sentido, onde teve juiz que considerou que tinha que devolver os títulos para a empresa e outros que ele não entendeu como participante. A forma mais segura de você se proteger, só que eu particularmente não acho viável, é que você faça a alienação fiduciária dos títulos. Você registra em cartório que você está alienando. Só que não é viável, né, pelo volume, pelo giro, pelo curto prazo que habitualmente tem esse tipo de operação. André, mas agora você falou, me deu aqui um estalo, cara. Hoje nós temos já, por exemplo, a tecnologia para registrar e depositar os títulos, né, no ambiente do Bacen. Então, eu considero que eletronicamente, uma vez que eu consulto, né, e registro aquele título, eu estou dando notoriedade para ele, né? Isso não seria já suficiente? Olha, é uma questão muito nova ainda, então eu particularmente não tenho registro jurisprudencial, porque no Brasil, infelizmente, mais vale a jurisprudência do que a lei. Sim, sim. Até porque no nosso mercado aqui, falando, a lei é muito vaga. Sim. Então, a questão do registro do título, ele vem, seguramente falando, para dar publicidade que terceiros não possam operar aquele mesmo título. É a famosa triplicata. Sim. Então, é muito importante esse registro, indiscutivelmente. Mas securitizadora não está obrigada ainda. Faça. Porque vai evitar que alguém desconte o teu título e Sim. se você descontou, veio outra pessoa e descontou e registrou, vai prevalecer o registro.
Esse é um ponto que eu sempre batalho bastante, até falei errado, notoriedade na publicidade, né? Sim, sim. Na verdade, eu sempre falo muito isso, e o CIP inclusive traz também, né? Muitas vezes nós visitamos empresas que são clientes nossos, e ele tem 2 operações, tem uma operação FDIC e tem uma operação securitizador. E aí a gente pergunta, e aí, tá registrando os títulos? Estou registrando tudo, a minha administradora exige, senão liquida a operação, tal. Ah, legal. E na SEC, tá registrando? Na SEC eu ainda não tô. E hoje, sem brincadeira, pessoal, é ínfimo o custo de registro. Sim. Né? Mais para segurança, né? Nossa, e aí só o fato, eu acho que tem 2 coisas fundamentais hoje que tem, na minha opinião, né, tem que fazer parte da nossa esteira de análise de crédito. Bater um título aqui, a primeira coisa que tem que saber, ele tá livre ou não tá livre? Sim, cara, não tem nem o que discutir em cima disso. E eu até acho que o empresário tá aprendendo um pouco mais disso, porque mesmo quem não tá levando pau, tá vendo muita gente em volta tomando. Então, fica um pouco mais fácil explicar para ele a importância. Mas sim, ainda tem muita gente que olha como custo, apesar de ser ínfimo. São centavos a cobrança para você registrar um título. E o fato, você fala assim, pô, cara, nesse momento eu tô tomando decisão, mas eu não tô pensando que isso pode dar um problema lá na frente. Sim. Mas se eu registrei isso, pô, eu sei que a prioridade vai ser minha. Se o cara colocou lá, vendeu esse título para 2, 3, 4, eu registrei. Sim. Então, eu tenho direito de cobrá-lo. E isso, até pela própria disposição legal, começa a conflitar. Fala assim, mas eu peguei a confirmação do sacado. Tá bom, mas eu registrei e depois peguei a confirmação do sacado. O meu é registro público. O meu tem publicidade, como você colocou. Então, a tendência é que prevaleça essa situação aqui. Agora, isso como mecanismo para substituir a alienação fiduciária, eu acho que faz todo sentido. Mas eu não tenho evidência nenhuma ainda de que, de fato, vai ser aceito pelos tribunais uma situação específica dessa, onde eu não fiz alienação fiduciária do título, registrei e, por conta disso, está caracterizado que aquele título agora, para todos os efeitos públicos, é meu e não da própria empresa. Então, quando o projeto da duplicata escritural se efetivar, né, enfim, eu acredito que esse problema está resolvido, né? Sim. Porque aí, né, todas as duplicatas vão ser escrituradas e aí não tem o que falar, né? Ou seja, dentro do ambiente, a liquidação tem que ser para quem é o proprietário da duplicata, independente de quem for. Você, enquanto pagador, não vai ter mais o direito de escolha, né? Eu só pago para você, eu só pago para você. É igual a agenda de cartão, né? Hoje, sim. Tem que pagar para quem está ali, independente da origem da originação, né? Perfeito. É que nós ainda temos que pensar sempre nessa questão da segurança, porque mesmo quando estiver funcionando, você sempre vai ter a parte comercial do negócio, sim, né? Que é falar assim, olha, comercialmente eu estou te comprando desde que você não desconte com terceiros, etc, etc. Então, o que a gente sempre fala, a gente tem que trazer segurança para o negócio, né? Por isso que a gente fala muito da nota comercial, por isso que a gente ainda sofre muito com a interpretação, né? Então, e por mais que a gente fale que mas tem que ser, né, 100% isento de tomar partido, pode ser que o juiz no dia anterior, a mulher dormiu de calça jeans, né? E aí o cara chegou lá nervoso e, cara, não quero fazer nada, não quero pensar em nada, toma aqui, volta lá. Então a gente tem que trazer mais segurança, né? Por isso que a gente bate muito com os nossos clientes e fala, cara, você tem um instrumento muito barato, que é o registro, muito barato, que é a nota comercial. A C2 a gente desenvolveu a nota comercial em série, voltada, né, para o produto comissária, né, que você faz a escrituração da nota comercial uma vez no mês, ou uma vez a cada 15 dias, para colocar esse recebível dentro de um guarda-chuva firme para uma cobrança. E mesmo assim é aquilo que você falou, né? O empresário olha como custo. Cara, mas como é que eu vou colocar 0,5% no custo da operação? Mas, cara, quanto que representa? Você está dando quanto de dinheiro clean para o teu cliente aqui agora? Fora que na nota comercial você consegue repassar isso para o cliente. Exato. Ainda, né? Então, na maioria das vezes, não é para ser um problema. Mas na maioria das vezes o que o nosso cliente quer? Que eu cobre 0,20 para ele poder ganhar o 0,30. Né? Sem falar para o cliente dele que ele que tá cobrando, né? Ele não quer subir a taxa, mas ele fala, cara, 0,6 aqui, mas eu tô cobrando mais 0,30 teu. Eu sinto que existe uma necessidade de uma mudança de cultura mesmo, assim, porque o que eu sempre penso, e o período que eu fiquei tomando decisões de crédito, né,
o cliente nosso, né, o cedente, naturalmente ele vai ter o direito de escolher fazer com o Cipim, fazer com o André, fazer com o Alan, enfim, ele tem todo o direito. Mas existe o aspecto de que ele também depende do nosso crédito para viver. Então não pode ser algo que o cliente que simplesmente impõe a regra dele, eu vou fazer tanto de comissário, não. Na verdade, quando a gente perde, né, de alguma forma, você como tomador de decisão do crédito, perde isso e deixa que o cliente comece a definir as suas regras, aí realmente é um caminho meio difícil, né? Então, acho que é sempre importante essa reflexão, né? De que forma que eu coloco a situação. Por exemplo, hoje nós temos, né, através da tecnologia, o Open Finance, né? Sim. Então, nós temos uma ferramenta hoje que a gente consegue dar para o cedente a possibilidade dele monitorar a conta corrente, né, do seu cliente, né? Do cedente não, para factoring, para o FDIC, para a securitizadora, ele monitorar a conta do seu cedente. Então ele fala, mas como que eu vou convencer ele a me dar essa autorização? É simples. Você não quer uma operação comissária? Eu estou disposto a correr o risco. Eu tenho que confiar em você, mas você não confia em mim? De eu olhar a sua conta? Perfeito. Né? Então, precisa ser uma relação de duas partes. Vou né? até fazer um merchan aqui, que eu comecei a usar a solução da C2 para essa parte de Open Finance e, cara, mudou bastante assim, a dinâmica, porque eu sou muito... Para quem não sabe, eu tenho uma operação financeira também. E eu sou muito conservador na concessão. Então, ter esse acesso do Open Finance, para mim, foi bem determinante. Faz toda a diferença, né? Com certeza. Aquela historinha lá de, olha, todo quinto dia útil o sacado paga sem atraso. Aí quando opera contigo, atrasou. Primeira vez na vida, nunca aconteceu isso. Você olha, tá o dinheiro lá na conta, você já vai dar o flagrante no cara. E outra, é muito comum o banco pedir esse acesso do Open Finance. Sim. E depois que o cara dá, ele já nem tá lembrando. Sim. Então fica uma coisa muito, muito fluida. E o outro ponto que você falou, até uma parte que o Alan atua um pouco mais, que é a parte de estruturar a política de crédito. Porque se você deixar o cliente determinar quanto que é comissária, quanto que tem que estar performado para liberar mais, cara, você tá maluco. E é o desenho perfeito pro problema acontecer, né? Questão de tempo só, né? Exato, é só questão de tempo. Pessoal, olha só, preciso falar para vocês que a nossa conversa tá tão boa, mas tão legal que o tempo, ele voa. E eu queria perguntar pro Alan, né, Alan, falamos da atuação super legal, acho que muito enriquecedor, entender, né, na prática mesmo, como que é essa investigação, como que é pra cima e quase que um CSI, né? É bem próximo disso. Mas, naturalmente, nós estamos vivendo tempos de mudanças, né, e as mudanças estão acontecendo de forma muito rápida, né? Queria saber um pouquinho de vocês, como que o escritório está se preparando, né, o que está enxergando para o futuro, para frente, quais são projetos prioritários, enfim, sempre pensando nessa coisa essa estratégia do alto valor, né, de Perfeito. Como recuperar, né? Bom, até puxando um pouco do que a gente já comentou, hoje a gente tem uma diversa gama de tecnologias que vieram e muito para nos auxiliar. Redes de buscas, redes de pesquisas, né? A própria inteligência artificial nos dá grande suporte aí, coisa que a gente não tinha aí há 5, 10 anos atrás. Mas eu acho, César, que o mais importante é a gente realmente, junto com o nosso cliente, entrando ao máximo aí na questão da operação em si, entender os pontos, entender as fragilidades que a gente eventualmente encontra, porque a gente consegue atuar nos 3 principais pontos. Antes de dar o problema, né? Eventualmente, quando dá esse problema, aí a gente já está realmente falando aí de alguma medida, seja uma judicialização, ou seja, de uma tratativa extrajudicial para resolver esse problema. E também, depois que o problema foi resolvido, uma das coisas que a gente gosta e muito no escritório é trabalhar a nossa gestão com dados, porque eu consigo, com as ferramentas de acesso que a gente tem, mapeamento de carteira do nosso cliente em si, identificar algumas semelhanças no próprio devedor dele. E com isso, fazer tomarmos uma decisão assertiva para, no futuro, evitar que certos problemas voltem a se repetir. Ou até mesmo, como que a gente melhora a eficiência em determinada questão.
A gente, utilizando uma ferramenta dessas recentemente, conseguiu, inclusive, para um dos nossos clientes, sugerir uma política de acordos. Algo muito simples que a gente pensa assim, mas com base no estudo de carteira que a gente teve deles, que a gente promoveu isso aí através de alguns sistemas que temos, né? A gente conseguiu mostrar para o meu cliente que ele tinha 40%, 50% do volume de processos dele, por exemplo, volume judicial de causas, que não significavam 20% do valor de carteira. Então, poxa, vamos traçar um método de resolução para esses casos mais baixos aqui, vamos fazer uma campanha de descontos. E eu acho que é isso que a gente precisa ter com os nossos clientes, relação próxima, para poder atuar, tanto antes quanto no problema e ainda depois que isso já aconteceu, como a gente consegue ser uma ferramenta para potencializar os resultados do nosso cliente, não meramente resolver os problemas que acontecem. Eu acho que o Alan lembrou muito bem desse ponto. Nosso escritório ele não é tradicional por muitas razões. Então, desde a parte de implementação de tecnologia, inteligência artificial, de forma a somar, não é substituição de trabalho, é dar mais eficiência em tudo, mas a gente tem também uma equipe de cientista de dados dentro do escritório. Olha que legal. Justamente para fazer esse tipo de cruzamento que o Alan mencionou. Então, eu até me lembrei de um outro caso de um cliente nosso, uma empresa maior do mercado no segmento deles ali, faturando 5 bilhões, e que eles têm uma carteira de inadimplência muito alta. E aí a gente começou a perceber que eles tinham perfis diferentes de clientes. E de acordo com determinada faixa de perfil de cliente, ele tinha uma inadimplência mais acentuada. Então a gente começou a olhar, disso que o Alan falou, é um exemplo parecido. Falou assim, você já reparou que o teu maior volume de devedores, não estou falando de valor, de devedores, está nessa faixa aqui? E se a gente mexesse nessa estrutura para mudar a forma como você concede o crédito para eles, etc., porque vai combater essa inadimplência. E quando chegar, vai estar melhor preparado. Então, a gente olhando para o fundo, mudou o começo. Então, essa é a forma que a gente gosta de atuar. Uma das variáveis por trás dessa questão de furar a bolha do juridiquês é muito isso, é sentar do lado do empresário e somar valor. Não é só, advogado não é só para ficar lidando com o problema do cara. Eu preciso tirar o problema e ajudar ele a prevenir que novos aconteçam. Então, esse trabalho a gente faz muito de perto com clientes nossos e é impressionante. A gente não atende só o segmento de crédito, tem empresa muito grande ali dentro, que você começa a falar algumas coisas que para ele, na minha visão, deveria ser óbvia, mas não é. E aí você fala, pô, então vem cá que eu vou te ajudar. O cara fica, caramba, eu vou demitir meu time. Falo, não é isso. Calma, não é por aí, pelo amor de Deus. Esse é o objetivo, né? Só tô querendo te mostrar que tem coisa importante para o dia a dia consome, né? E aí quando vem vocês que têm essa sensibilidade do empresário e tem esse conhecimento do jurídico, soma isso a uma consultoria, vai dar um resultado positivo, né? Eu acho que talvez pode falar que esse é o grande diferencial de vocês, né? Eu colocaria como um dos, né? Um é essa questão, quando está no judicial efetivo, falando em recuperação de crédito alto valor, essa agressividade, essa energia que a gente põe em cima dos casos, essa proatividade, deveria ser a regra, mas olhando pela minha perspectiva, felizmente não é. Sim. E o outro ponto, com certeza, é esse respaldo em dados, eu te dar características. Tem clientes que a gente senta junto, que já estão há muito tempo dentro de casa, e todo ano a gente se compromete em meta de recuperação com ele. Porque depois que o cara tá um ano e pouco ali rodando com a gente, eu entendo o teu perfil de devedor, entendo as faixas, entendo o comportamento, e eu consigo te falar, ó, esse ano eu me comprometo a trazer 5 milhões para dentro de casa para você. E a gente vai e consegue bater essas metas, porque eu já tenho a estatística, quantas ações novas estão chegando, quanto tempo eu levo para conseguir fechar um acordo com esse cara depois que eu judicializo, quantos % da carteira eu consigo fazer acordo ainda no extrajudicial. Então, você vai calibrando tudo aquilo e o que empresário gosta mais do que previsibilidade, né, das coisas. Ainda mais no Brasil, né? Exato. Então, é uma ajuda muito fundamental. Cara, muito bacana. Muito bom, né? Eu até hoje, assim, não conheço, né,
não vou falar que não existe, mas eu não conheço escritório, principalmente para o nosso mercado, que faça. tenha esse trabalho que vocês fazem. Né? Não lembro de ninguém que tem essa consultoria mesmo, né? Perfeito. Eu acredito. Eu olhei bastante o mercado antes de... Eu vejo muito no final, né? Olha, quando der problema, você me chama, eu venho aqui... Resolvo tudo. Vamos lá, vamos colocar a capa aqui e vamos correr. Mas é muito mais difícil. Não conheço. Muito bacana. Muito bacana Legal, mesmo. Obrigado. Muito bom. Pessoal, nossa, quero agradecer muito aí pelo bate-papo. Tão rápido, né? Passa voando. Muito rápido mesmo ele aconteceu aqui. Que bom que... Nossa, quanta informação rica, né? Valiosa pro o pessoal que está, né, no dia a dia tomando decisão de crédito, né? Eu sei que muitas vezes a gente se envolve, né, com vários assuntos, várias questões, mas isso não dá para deixar para depois, né? Tem que olhar, Exato. Realmente fazer essa reflexão e falar, será que eu estou fazendo bem, né? Como que é a estatística aqueles que dão um problema, geralmente, né, o que acontece, né? Quem são eles? Né? Corrigir a rota, né? É muito importante. Bem, antes de finalizarmos, quero mandar um abraço só pro nosso amigo Alexandre Fortuna, lá do Rio Grande do Sul, que falamos semana passada, e ele falou, pô, eu curto todos os podcasts lá, continua gravando, traz um conteúdo assim e tal. Então, estamos nos esforçando para corresponder, né? E como sempre, eu gosto de pedir, né, para os nossos convidados aqui, o mercado ele é bastante dinâmico, né? E nós temos pessoas que já estão há muitos anos trabalhando, mas a todo momento tem pessoas novas chegando, né? Então, principalmente para aquele que está começando a empreender nesse segmento, né? O que vocês poderiam deixar como sugestão, como conselho, como orientação do que fazer, do que não fazer? Não vale falar, não faz, comissário. Não, vamos fazer. Bem conversadinho dá para fazer. Quer puxar, já que... Por favor. Bom, eu acho que um principal conselho, se a gente pode falar assim, é certifique-se que você tem ali um respaldo jurídico técnico de confiança. Alguém que você realmente consiga confiar não só o teu problema, porque a gente vive em um setor muito tradicional ainda, tanto a advocacia quanto o mercado financeiro. Então, é comum que não haja o registro, é comum que o advogado só seja consultado ali depois que o problema já aconteceu. Mas o melhor conselho que a gente pode dar é dá uma conversadinha um pouco antes, vai tomar um café com o seu advogado, vai entender e principalmente mostrar, procure alguém que saiba identificar seus pontos de fragilidade para evitar que você sofra ali na frente. Eu acho que esse é o principal ponto. E depois disso, obviamente, né, certifique-se que você tem um advogado que realmente não fica à mercê do judiciário, que faz acontecer ali, que levanta a bunda da cadeira e vai atrás de resolver o seu problema caso ele venha acontecer. E até complementando o Alan nessa linha, a importância de você estar bem respaldado por um jurídico que você pode confiar, que você entende o trabalho que tá sendo feito, é justamente porque eu já senti muito na pele a dor e a preocupação que o empresário fica com a inadimplência. Então, quantas noites de sono perdidas porque aquele cliente que nunca atrasou começou a atrasar. E quando você tem essa relação muito próxima, contínua do jurídico, você consegue terceirizar o problema. Não é que o dono não pode parar de olhar para algumas coisas, mas concorda comigo que o dono precisa estar sempre olhando muito mais para frente do que para trás? Sim. Então, você só consegue parar de ficar olhando para trás quando você tem uma cobertura nas tuas costas que garante que as coisas estão sendo bem tratadas. Então, ter um jurídico da tua confiança, advogados que entendam do teu mercado e saibam como lidar, vai fazer com que você se preocupe muito menos com o que está rolando de problema e consiga olhar para frente, enxergar oportunidades e focar naquilo que realmente importa, que é o crescimento do seu negócio. Então, acho que esse é o recado. Legal. Bacana, Muito bom. muito legal mesmo. Okay. Tenho certeza que todo mundo que está assistindo a gente aí já ficou preocupado, querendo olhar um pouco para a carteira e Com pensando certeza. por que não fez ainda ou não tem ainda essa questão construtiva dentro da carteira com apoio jurídico. Perfeito. E se alguém quiser conversar nesse sentido, eu estou super aberto para bater um papo, manda pergunta aí, pode procurar a gente nas redes sociais ali, Bravo Bacana. Medina, e a gente vai ter um prazer aí em atender, sem compromisso, um papo para
ajudar. O importante é colaborar. Só para frisar, fala de novo a rede social. É @bravomedina.adv. Ótimo. Depois a gente vai deixar também lá, mas só para o pessoal já fica facilitar. gravado. Né? Perfeito. Muito bom. Pessoal, muito obrigado, né, por essa participação incrível aqui dos nossos amigos. É londrinense que fala? Londrinense. Londrinense. Que vieram especialmente gravar conosco. A gente agradece muito mesmo a participação de vocês. Tenho certeza que vai ser de grande audiência, né? Porque o conteúdo é muito legal e muito enriquecedor. Então, com certeza. Assim, por favor. Obrigado vocês aí pelo tempo, né? Pela parceria e pelo tratamento muito bom aqui que receberam, que nos deram. Obrigado mesmo, acho que foi bem bacana esse papo que a gente bateu. E estamos à disposição aí, gente. Quando quiser chamar para um cafezinho, tá? Estamos aqui. Muito bom, Bacana, muito bom. Pessoal. Obrigado aí por terem vindo, hein? Show de bola. Muito legal. Sempre um prazer estar com vocês dois. Acho que são conversas, no geral, muito enriquecedoras. A gente enxergou muita oportunidade de negócios a partir de conversas até por tantas vezes despretensiosas. Sim. Então, é muito importante a gente estar cercado de boas pessoas. É um prazer estar em contato com vocês dois. E, no mais, agradecer também a todo mundo pela audiência. Sei que é um tema, às vezes, espinhoso para a gente ficar tratando o tipo de problema que ninguém mas quer necessário, ter. né? Mas a gente está num mercado onde a gente tem que saber o que fazer quando acontece. Porque vai acontecer, né, André? Porque fatalmente vai. Infelizmente. Muito bom. E assim chegamos ao fim de mais um C2Cast, Crédito e Inovação. Não deixe de seguir as nossas redes sociais. www.c2ss.com.br. Obrigado. Um abraço, até a próxima. Valeu.